Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia, que está debatendo diversos temas relacionados à Covid-19 e à pandemia que mudou a nossa forma de se relacionar com as pessoas, de cuidar da nossa saúde e de trabalhar. E hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante, porque a pergunta que fica é a seguinte: será que com esse convívio mais intenso dentro de casa, as pessoas estão procurando mais pelos cartórios para os pedidos de divórcio? Esse vai ser um dos temas que nós vamos abordar com o nosso convidado, o Helder Dutra. Ele é tabelião do 5º Ofício de Notas de Campo Grande, também diretor da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul. Helder, seja muito bem-vindo à Perspectiva e obrigada pela disponibilidade. Oi, Lívia, é um prazer estar aqui, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar podendo falar com os telespectadores da TV Assembleia. Muito bem, então vamos começar com esse tema que eu deixei aqui na introdução do nosso programa. As famílias estão convivendo mais, muitas de forma mais intensa por conta dessa questão dos trabalhos em home office, e trouxe um desafio grande para vários casais. E é onde eu quero saber se nessa procura aí pelos cartórios a gente pode dizer que tivemos um reflexo no número de divórcios. Então, Lívia, realmente a pandemia de Covid-19 nos impôs muitas alterações, né, na convivência profissional, na convivência familiar, né, nos nossos relacionamentos sociais. E esse período, né, de convivência mais intensa, né, entre as famílias, entre os casais, né, tiveram alguns reflexos. E um desses reflexos, dessa intensificação dos relacionamentos, né, foi percebido não só no Brasil, mas também em outros países que enfrentaram, né, períodos de quarentena antes do Brasil. Há relatos, né, na China, na Europa, e isso agora chega ao Brasil, né, do aumento do número de divórcios, muitas vezes ocasionados, né, por esse aumento de convivência, conforme você bem destacou. Então, é algo que a gente precisa estar atento, ainda está no início, né, desse processo. Alguns advogados também já relatam aumento, não necessariamente que os pedidos chegaram aos cartórios ou que os pedidos chegaram ao Poder Judiciário, mas as consultas prévias também aos advogados, né, sobre esse assunto, parece que também aumentaram. O divórcio é um assunto, é um instituto, muito embora seja um instituto jurídico, Lívia, ele tem um conteúdo moral, um conteúdo religioso, né, que acaba influenciando muito a decisão das pessoas a optar por esse caminho. Sim. E a legislação brasileira foi evoluindo ao longo do tempo, né? De um modo geral, a permissão para o divórcio ainda é recente no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico. Ela é de 1977. Né? Antes de 1977, seguindo a influência do direito canônico, não era possível se divorciar. Né? E a gente tinha vários estigmas, né, em relação ao divórcio, principalmente relacionados à mulher, né, a mulher divorciada. Era muito estigmatizada, preconceitos, né? E que, de algum modo, em maior ou menor grau, eles ainda existem, né? Mas a nossa legislação, então, ela avançou para hoje, né, a partir de 2010, com a Emenda Constitucional 66, né, ser possível a realização do divórcio direto, sem prazo, sem prévia separação judicial, e praticamente não ser mais necessário nenhum requisito, a não ser a vontade das pessoas casadas, né, de um dos divorciandos, conforme a gente diz. E desde 2007 também é possível o divórcio extrajudicial, que é esse feito em cartório, né. Então, isso há uma facilitação, né, da realização do divórcio, que não levou ao fim da família, né, que é um argumento, às vezes, que perpassa aí
esse ambiente moral e religioso, conforme eu coloquei. E, Helder, até falando sobre essa questão da facilidade, a gente não sabe se as pessoas elas ficaram com mais receio de sair e ir até um cartório por conta de aglomeração. Eu acredito que vocês estejam tomando, né, todos os cuidados de biossegurança, mas naturalmente, conforme dados que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, os campograndenses, os sul-mato-grossenses, eles já pedem muito divórcio, né? É uma população que se separa muito. E essa facilidade, ela contribuiu com o aumento dos números, por exemplo, de anos anteriores e até mesmo, de repente, para essa questão da pandemia? Os dados do Colégio Notarial do Brasil retratam um aumento, né, do número de divórcios, cerca de 20%, né, mas não uma comparação do ano, até porque o ano ainda não terminou, né, mas Sim. É uma comparação no mês, né, então se comparar o mês de maio para o mês de junho, né, seria quase 20% de aumento no Brasil. Mas assim, fazendo uma análise crítica desse dado, eu me pergunto se ele não estaria relacionado até um represamento da demanda, conforme você bem colocou, né, porque nós passamos no final do mês de março e no início do mês de abril um período de maior isolamento, né, de maior intensificação, né, desse período de convivência, né, desse período de quarentena, de isolamento social. E aí as pessoas deixaram de fazer, né, esses pedidos, de procurar os cartórios, até de procurar o próprio Poder Judiciário. Muitas vezes também os divórcios, falando em divórcio, né, que são efetivados em cartórios, eles não retratam o rompimento de relacionamentos imediatos. Às vezes as pessoas já romperam um relacionamento, já não estão mais vivendo juntos, né, e só um pouco mais à frente, né, às vezes quando as questões se ajeitam, se acalmam um pouco mais, que eles vão sim procurar, né, finalizar esse relacionamento. Então, não dá para dizer, pelo menos na minha opinião, né, de que esse aumento dos números, esse aumento do percentual, reflita realmente uma consequência da pandemia. Eu acredito que ele é um conjunto de fatores. Até porque esses dados também do Colégio Notarial do Brasil, né, não refletem os divórcios judiciais, né, os divórcios realizados no Poder Judiciário. Só refletem divórcios extrajudiciais realizados nos cartórios. E daí a gente precisa tratar com uma certa ponderação, com uma certa relatividade. E antes da gente voltar aí nesse assunto do serviço prestado pelo cartório, eu queria saber como é que foi a retomada do serviço do trabalho de vocês, como é que está sendo esse atendimento ao público. Eu gosto bastante de frisar aqui que Campo Grande teve uma postura diferente de outras capitais, talvez Mato Grosso do Sul, né, enquanto estado também, porque nós tivemos uma flexibilização adiantada e as pessoas elas têm mais liberdade do que em outros locais. A gente observou, né, São Paulo, viu como é que ficou a situação em Manaus, agora também com essa questão, um país vizinho ao nosso, a Argentina, Buenos Aires também tiveram uma restrição muito grande, não foi bem assim por aqui, mas como é que foi a adequação? Aqui em Mato Grosso do Sul, né, os cartórios, e aí eu posso falar um pouco mais até de Campo Grande, né, eles não tiveram grandes restrições no atendimento ao público. Aqui em Campo Grande, praticamente, os cartórios não funcionaram por 2 dias. Após que foi logo ali no início, né, dos regimes de restrição, lá em março ainda. Logo depois, né, a gente já voltou a atender com horário um pouco mais flexibilizado, um pouco mais reduzido, fazendo agendamentos, né, das demandas, e cumprindo protocolos rígidos, né, de biossegurança estabelecidos pelo município. Então, desde então, aqui no cartório do Quinto Ofício, a gente, desde o início, né, medindo a temperatura, fornecendo aos clientes e aos colaboradores, né, toda uma estrutura né, como que eu falo, de álcool em gel, né, também o uso de máscara, já exigindo dos colaboradores antes mesmo do protocolo oficial, né, então esses foram os cuidados, né, que nós tomamos aí para garantir
né, a continuidade da prestação de um serviço essencial, porque nesses 2 dias que a gente ficou fechado, por exemplo, né, a gente teve muitos problemas, muitos clientes tiveram até, mesmo naquele período mais intenso, né, os negócios continuavam, crianças às vezes, e pais precisavam autorizar a viagem de crianças, pessoas precisavam ligar água, luz, né, eventualmente precisavam concluir um negócio que já estava sendo feito. A pandemia também trouxe um temor maior pelo fim da vida, então pessoas quiseram fazer testamentos. Então, foram Olha, todas demandas que cresceram, né, neste momento delicado, né, que o mundo ainda está passando, né, Lívia? sim, e voltando ao assunto do divórcio, qual que seria, por exemplo, a prerrogativa do cartório, né? Quando a pessoa ela pode procurar um cartório direto ou quando ela deve procurar, por exemplo, o Poder Judiciário? O cartório, ele vai cuidar de medidas de ordem consensual. Então, para que a pessoa interessada em um divórcio possa buscar o cartório, inicialmente ela precisa, né, os divorciandos, o ex-casal precisa estar de acordo, seja em relação ao divórcio, seja em relação aos temas, às questões relacionadas a esse divórcio. A partilha de bens, né, eventual alimentos devido aos filhos, tudo isso precisa estar acertado, acordado. Assim como no Poder Judiciário, assim como na Justiça, as partes precisam estar assistidas por imprescindível assistência por um advogado de confiança delas. Pode ser um advogado único, né, das duas partes, dos 2 divorciandos, ou pode ser um advogado de cada, né? Mas a assistência do advogado, a orientação jurídica do advogado também é essencial, né, no divórcio extrajudicial. Então, além do acordo e da assistência do advogado, eles não podem ter filhos menores ou incapazes, porque se eles tiverem filhos menores ou incapazes, é necessário, né, o acompanhamento desse caso pelo Ministério Público e, consequentemente, pelo próprio Poder Judiciário. Né? Então, não pode ter filhos menores ou incapazes, e a mulher também não pode estar grávida. Se a mulher estiver grávida, é necessário também que a demanda seja deduzida no Poder Judiciário. Então, recapitulando, né, é necessário que haja acordo, eles não podem ter filhos menores incapazes, e nem a mulher pode estar grávida, e precisam da assistência do advogado. Independentemente do volume do patrimônio, se tem ou não tem patrimônio, se o patrimônio é pequeno ou grande, se vão ou não fazer a partilha, tudo isso é indiferente, pode ser feito no cartório, e esse documento, essa escritura pública, ela é hábil, ela é o documento para resolver todas as situações, para averbar esse novo estado civil lá no cartório de registro civil onde foi feito o casamento, para alterar a titularidade dos bens, seja no cartório de registro de imóveis, no Detran, na junta comercial. Então, esse documento, ele resolve, assim como uma decisão judicial, resolve por completo essa situação desse casal. E é uma resposta, por exemplo, que demora para sair, ela é instantânea, o casal entrou ali com um pedido no cartório e rapidamente ela já tem o resultado que ela espera e, de repente, até essa facilidade fez com que as pessoas procurassem mais pelo cartório com essa finalidade? Sim, Lívia, hoje o divórcio ele é feito em dias, né? Talvez de um dia para o outro, principalmente se não tiver grandes demandas a serem discutidas, por exemplo, se não tiverem bens a partilhar, se não tiverem filhos, né, ainda que maiores, isso é feito rapidamente, é feito em dias, você, né, se brinca no meio jurídico, né, uma brincadeira de que você pode casar hoje e se divorciar amanhã, porque não tem mais prazo, né, para a realização do divórcio, e não há mais a discussão no divórcio, né, de quem está certo, quem está errado, se tem alguém culpado. Não existe aquele velho jargão que às vezes a gente escuta nas telenovelas atuais, né, de que eu não dou o divórcio. Isso não é possível. Né? Mas, obviamente, porque é uma escolha pessoal.
Inclusive, no próprio Poder Judiciário, ninguém se casa, né, porque não quer, né, se não quer, mas também ninguém fica casado se não quiser. Então, hoje, no próprio Poder Judiciário, tem deferido tutelas de urgência, liminares, né, em ações de divórcio, para determinar o divórcio no início do processo, né, reconhecendo aí um risco ao planejamento de vida pessoal daquele indivíduo. Então, continua, às vezes, discutindo, vamos imaginar que é uma questão que não tenha consenso, né? Tem algumas discussões quanto à partilha dos bens, quanto aos alimentos, né, quanto a alguma questão do divórcio. Muitas vezes, a pedido do advogado, o juiz decreta o divórcio no início do processo e já libera, né, os cônjuges para eventuais novos relacionamentos. E vai ficar discutindo ali as questões patrimoniais, né? Mas se eles quiserem eventualmente casar novamente, já é possível. Pode continuar, Helder. Não, só dizer assim, mas nos cartórios, né, é imprescindível o consenso, né, só para reforçar. É preciso ter consenso, inclusive quanto à vontade de se divorciar. Né? Ninguém vai divorciar em cartório contra a sua vontade. Só estou dizendo que o argumento de não querer divorciar não é mais válido. Né? O juiz não vai deixar de decretar o divórcio porque a pessoa não quer se divorciar. Né? É um direito que a gente fala de direito potestativo, que é individual de cada pessoa. Ele pode ser exercido independentemente da vontade do outro. Certo. E a gente comentou, né, Helder, você trouxe um número que é difícil, pelo menos por enquanto, porque o ano não acabou, fazer um comparativo com 2020 para 2019, mas revelou um aumento na procura pelos divórcios de maio para julho, um aumento de 20%. E eu queria saber agora do outro lado, será que as pessoas, elas também, por conta da pandemia, né, a pessoa tem um namorado, uma namorada, já que eu tô com você, vai você mesmo e vai procurar um cartório para o casamento? Será que a gente teve esse mesmo efeito aí, de repente, de aumento em relação aos meses ou não? A gente também tem assistido, né, uma preocupação das pessoas em relação à formalização dos relacionamentos. Né? Assim como a intensificação da convivência, né, também tem a outra vertente, também tem o outro lado, né, e pessoas que buscaram, em função disso, formalizar os seus relacionamentos, seja por meio do casamento, né, seja por meio da união estável, ou seja até por meio de dar mais transparência, né, de dar mais organização a esse relacionamento, celebrando os chamados contratos de namoro. Então, todos esses são instrumentos, né, que os cartórios brasileiros, no caso do casamento, os cartórios de registro civil, mas a união estável, até esses contratos de namoro também, que são formalizados por meio de escritura pública, né, têm sido cada vez mais buscados. Né? Nós temos assistido, em dados estatísticos, um número, não necessariamente agora, né, mas uma redução no Brasil do número de casamentos, né, e o aumento do número de uniões estáveis, né, de uniões informais. Mas as pessoas têm buscado, mesmo vivendo essas uniões informais, estabelecerem o acordo em relação a essa união em escrituras públicas. E aí entra o papel dos cartórios, né, das chamadas escrituras públicas declaratórias de união estável. E elas também tem, a gente tem percebido, eu não tenho dados, não tenho número, né, para fazer um comparativo, assim como a gente tem do divórcio, mas a gente também tem percebido uma maior procura por essas escrituras declaratórias de união estável, que dá mais garantia para aquelas pessoas que vivem conscientemente nesse modelo, né, que é um modelo familiar, amplamente aceito, mas que às vezes traz alguma insegurança, né, no momento do seu desfazimento. Se não há nenhuma formalização, pode haver questionamentos pelo plano de previdência, né, pelo INSS, né, pode haver questionamentos na própria partilha dos bens, né, questionamentos que, às vezes, os casais querem evitar formalizando essa relação, né, estabelecendo diretrizes mínimas
né, deste relacionamento, como o regime de bens, a alteração do nome, até mesmo o próprio nome, né, mesmo na união estável, a própria Corregedoria de Justiça aqui de Mato Grosso do Sul permite que na união estável se altere o nome. Então, mesmo não casando, é possível colocar o nome da esposa ou do marido, né, por meio de uma escritura declaratória de união estável. E a gente também, além de fazer a união estável, faz também a extinção da união estável, né, que é um paralelo do divórcio. Né? Então, se a pessoa que vive união estável e não querem viver mais, né, enquanto companheiros, podem dissolver essa união também no cartório, desde que presente aqueles mesmos requisitos para a realização do divórcio. E para fazer esse casamento ou união estável, quais são as orientações? A pessoa tem que estar acompanhada de um advogado também, ou é só, né, com as documentações necessárias elas já conseguem dar andamento no processo? O casamento, né, é um dos atos mais formais do direito brasileiro ao lado do testamento. Então, ele vai exigir ali, né, além do comparecimento e da livre manifestação de vontade do casal, né, o comparecimento de testemunhas, a celebração do casamento mediante da presença de um juiz de paz, e não necessita, no caso do casamento, da presença de um advogado. Assim como da união estável, também não é, no caso da constituição da união estável, não é necessária a presença do advogado. O advogado pode, inclusive, orientar, e é recomendável que ele oriente, né, os seus clientes na elaboração desses documentos. Mas não é obrigatório, assim como é no divórcio e assim como é na extinção da união estável. Sim. Na extinção da união estável também é necessário a presença do advogado. Se a gente fosse eleger hoje uma procura maior por parte das pessoas aos cartórios, seria pelo casamento, união estável ou divórcio? Eu vejo que há um aumento, isso é identificado até no censo, embora a gente está com dados um pouco defasados em relação ao censo, mas o registro é de que há um aumento de relacionamentos informais, né, então, que caracterizam a chamada união estável. Isso não quer dizer que o casamento esteja em desuso, né? Mas, pelo contrário, muitas pessoas têm esse sonho, essa vontade, e é um regime que eu julgo mais seguro para quem quer, né, bem estabelecer as suas regras de relacionamento, não terem insegurança em relação ao futuro, seja no divórcio, seja no eventual inventário. Então, eu acredito que o casamento é o mais indicado. Mas a gente tem tido essa procura pela formalização de uniões estáveis como uma demanda mais crescente. Olha, interessante. E você citou aí algumas vezes, não faz parte do nosso tema, mas para a gente só por alto falar, essa procura grande pelos testamentos. A Covid-19 é uma doença que pode, sim, ocasionar a morte da pessoa que contrai. É óbvio que com toda a questão médica, né, comorbidades, idade, enfim. E então a procura também aumentou para as pessoas fazerem o testamento. O testamento é aquilo que ela formaliza, que ela tem de bens e pode distribuir aos parentes. O testamento, ele é um instituto, né, muito antigo, né, no direito. É um instituto pouco usado no Ocidente, às vezes pouco usado proporcionalmente no Brasil, em razão de um temor das pessoas, às vezes, né, que nós temos, brasileiros, de tratar da morte. É tabu. A gente vai falar da morte e parece que a gente está trazendo mau agouro, né? Então, que a gente está atraindo a morte para perto. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de tratar desse assunto. Mas ele é um instrumento que pode dar uma ampla possibilidade de planejamento patrimonial, de evitar, né, litígio entre os herdeiros, de estabelecer para um determinado herdeiro aquele bem que ele tem mais relação, e não deixar todos os herdeiros em condomínio, dono de tudo. O condomínio geralmente é causa de grandes discussões, grandes disputas e litígios. Então,
E o testamento também permite que o testador disponha, aquele testador que tenha herdeiros necessários, né, ele pode dispor por testamento de até 50% de seus bens livremente. E aqueles que não tenham herdeiros necessários, que são filhos, pais ou marido e companheiro vivos, eles podem dispor da totalidade dos seus bens. Uma pessoa que tem um filho, por exemplo, tem 2 filhos, ele pode estabelecer que 50% dos seus bens fique para uma instituição de caridade. É possível. Ele pode estabelecer que 50% dos seus bens fique para o seu irmão, ou que 50% dos seus bens fique para um desses filhos, em prejuízo do outro. Um filho vai ficar com mais patrimônio do que o outro. São permissões, né, que a nossa lei estabelece. Agora, dentro da própria matéria de testamento, e aí também, voltando um pouquinho para o divórcio, uma novidade que os cartórios brasileiros adotaram foi a possibilidade da prática de atos eletrônicos. Então, hoje é possível fazer um divórcio num cartório extrajudicial, num cartório de notas, ou um próprio testamento, online. Olha. O chamado ato notarial eletrônico, se valendo do smartphone, igual nós estamos usando aqui para essa entrevista, né? Então, tem uma plataforma que foi autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ, através do provimento 100, que é de 26 de maio, agora de 2020, e ela permite, então, a prática de atos eletrônicos. O casal, no caso do divórcio, vamos imaginar, tem uma pessoa aqui em Campo Grande, e o outro que fazia parte desse relacionamento se mudou para Brasília, e o advogado está em São Paulo. É possível que todos façamos esse divórcio no cartório competente, né? Cada um na sua casa, cada um, né, o advogado no seu escritório, né, e conseguindo formalizar esse acordo, esse divórcio, né, por meio dessa plataforma eletrônica, se valendo de uma videoconferência, né, e também de uma assinatura digital por meio de um certificado digital. Então, são facilidades que a pandemia trouxe, né? É um efeito em decorrência do isolamento social da pandemia, mas é um instituto, é um instrumento perene que vai continuar mesmo após o fim da pandemia. Muitas novidades, muitas inovações, elas vão realmente ficar e para facilitar o acesso de todos à prestação de serviço, independente de onde a gente esteja. Hélder, eu quero agradecer sua participação com a gente nessa edição do Perspectiva, falando um pouquinho a respeito da procura aí pelos cartórios, das medidas de biossegurança que vocês estão adotando. Para mim, você trouxe uma informação que foi uma grande novidade, os cartórios ficaram apenas 2 dias fechados, prestando, então, essa assistência ao público. Falamos também do divórcio, da união estável e dos testamentos, tirando dúvidas aí de todas as pessoas que estão acompanhando o nosso Perspectiva, agora sob o ponto de vista dos cartórios. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Lívia, a oportunidade de estar podendo falar aqui de todos esses assuntos e aproximar essa realidade, né, dos cartórios, de todos os ouvintes, demonstrando o nosso trabalho diário aqui para desconstruir essa imagem que nós temos, enquanto cartórios, de burocráticos e aproximar a população desses serviços. Tá certo, Hélder Dutra, tabelião do 5º Ofício de Notas de Campo Grande e também diretor da ANOREG, né, Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul. E se você que está acompanhando a nossa programação na TV Assembleia, no canal 9 da NET, ou pela Rádio Assembleia, você também pode compartilhar o nosso link com seus familiares e amigos, esse link que está disponível no YouTube. Se você está assistindo na TV, então está aí o nosso link na tela. Um beijo para todo mundo, Perspectiva volta em breve com um novo assunto, uma nova discussão, e até lá, um beijão!